Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 36. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Meus amados irmãos, o mal e o pecado criam prisões interiores. Jesus estava falando para um grupo que acreditava nele, mas estavam presos no pecado, não conseguia ultrapassar, nem reconhecer, nem ver esta realidade de que o pecado são essas prisões que nos escravizam. Prisões espirituais, prisões emocionais, até chegar em prisões físicas. Resultado do pecado, como São Paulo fala, o salário do pecado é a morte, e a morte para a vida eterna. Não é a morte aqui, não é? Que todos nós vamos passar. Portanto, Jesus ele revela que quem peca é escravo do pecado. Porque a nossa liberdade em Cristo Jesus, o nosso livre-arbítrio não significa que nós vamos fazer da nossa vida o que nós queremos. Não é por aí. Sabe aquela rebeldia de adolescente? Quem manda no meu nariz sou eu. Eu mando na minha vida. Pois é, a nossa vida pertence a Deus, por isso que Ele nos deu liberdade. A liberdade para escolher o bem, a liberdade para fazer o bem. Porque quando nós negamos essa verdade, nós escolhemos o mal, fazemos o mal, e aí a nossa vida vai sendo cercada por essas prisões, pelos vícios, pelas mágoas, pelos rancores, a amargura, por pactos ocultos, pela palavra de maldição que muitas vezes sai da nossa boca para nós mesmos e para os outros, a falta de perdão, a culpa, o remorso, o medo, a ansiedade, a baixa autoestima, a dependência emocional, tudo isso ciúmes vai nos aprisionando e a origem se chama pecado. Não adianta darmos desculpas, é melhor aceitar para doer menos, não é, Padre Toninho? É verdade, Antonieta. Você disse algo. A gente se acostuma com o errado. Então. E parece que viver o errado é bom, mas não é. Jesus deixa bem claro: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Nós temos a tentação de não permanecer em Deus, porque permanecer naquilo que é cômodo é muito fácil. Mas quando a palavra de Deus ela exige algo de nós, porque a palavra de Deus ela não é uma palavra morta, a palavra de Deus é uma palavra viva, ela nos questiona. Por isso Jesus continua no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Quem é o pai da mentira? O encardido. Pois é. O nome que você quiser, diabo, Satanás, encardido, divisor. Exatamente. Ele é o pai da mentira. Então, se nós deixamos a mentira tomar conta, a verdade de Deus ela vai perder a força dentro de nós. Conhecereis a verdade. É duro? É. É custoso?
É. Mas para que eu chegue a esta verdade, meu irmão, minha irmã, temos que passar por um processo diário, que nós chamamos de conversão. A conversão é mudança de mentalidade, é mudança de comportamento. Mas, padre, mas é tão difícil ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Jesus nunca disse que seria fácil para quem o seguisse. Por isso ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Meu irmão, minha irmã, seguir Jesus implica nisso, neste compromisso diário. Se eu quero viver a verdade de Deus, ela vai me libertar. Como a Antonieta disse, vai me libertar dos meus vícios. Quantos vícios a gente adquire? O que é um vício? É uma ação má, repetida várias vezes, se torna um vício. Por isso que aprisiona. Aprisiona. Tem gente que fala, não, mas eu não estou escravo. Muitas vezes é escravo do celular. Então, Hoje, o celular torna as pessoas hoje... Meu Deus, nem vou falar para não ter briga. Porque hoje nós temos essa prisão que anda no nosso bolso, na nossa mão, a gente não larga. Quantas prisões hoje nós temos que pedir ao Senhor que nos liberte de sentimentos, pessoas que são dependentes de outras, né, de sentimentos, que não muda, está vivendo naquela situação que aquilo está denegrindo a pessoa, mas está ali, não larga. Meu Deus. E olha, padre, os vícios são invisíveis, que nos cercam e causam uma destruição, bloqueando a nossa intimidade com Deus. Com certeza. É muito sério. Eu lembro aqui, nisso que você falou, esses invisíveis, do Papa Bento XVI, ele dizia que o mundo espiritual, ele é tão visível quanto o mundo natural. A nossa luta, como diz São Paulo lá em Efésios 6, não é contra a carne, é contra os espíritos. Esses espíritos, eles nos aprisionam. Quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, a gente é rebelde. A rebeldia, meu irmão, minha irmã, quantas vezes somos rebeldes? Não, a igreja deveria mudar essa estrutura, deveria repensar isso. Meu irmão, minha irmã, quantos anos a igreja está nesse mundo? Então, há mais de 2000 anos. Estamos nos preparando, né, para o grande jubileu. Pois é. Então, meu irmão, minha irmã, o que a igreja nos diz, o que a palavra de Deus não é conversinha barata desculpa dizer esse termo, de boteco, de barzinho, não. A palavra de Deus é para orientar, como diz lá o Salmo 119, ou 118, conforme a tradução, no versículo 105, eu falo que um dia uma pessoa quiser pedir para mim, padre, me dá uma penitência braba, Lê forte, o Salmo 118, 10 vezes, devagarinho. Ele tem 176 versículos, que é um elogio à palavra de Deus. A palavra de Deus. O versículo exatamente. 105 diz, a tua palavra é luz para guiar os meus passos. A palavra de Deus está guiando os teus passos, meu irmão, minha irmã? Ou a gente deixa a palavra de Deus lá na estante da nossa casa, né? Como se fosse um amuleto. No Salmo 90, né? Lembrando que a palavra é uma pessoa, nosso Exato. Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra e Ele é a verdade, essa palavra. Esses dias na leitura, o profeta dizia, pega a palavra e engole, coma. Então, Nós precisamos comer, no bom sentido da palavra. Sim. Ou seja, essa palavra precisa entrar nas nossas entranhas, meu irmão. ruminá-la. Ruminá-la. Não tem que entrar no ouvido e sair pelo outro, mas ela precisa ela precisa gerar em nós um barulho aqui dentro para mudarmos de vida. Então Jesus diz, se permanecer, diz, eu preciso permanecer. Eu não posso ser algo assim muito fraquinho que qualquer situação desprende, mas eu preciso permanecer para que a palavra de Deus possa gerar vida e uma vida nova. Por isso, quanto mais eu conhecer a verdade, essa verdade vai me tornar um homem livre. Vai nos tornar, você mulher, vai se tornar uma mulher livre, porque senão seremos escravos até de nós mesmos. Exatamente. E olha, toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento ao Novo
quando se obedeceu à palavra, o mover de Deus agiu. Então, se nós não obedecermos essa palavra, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, como o mover de Deus vai agir na nossa vida? Por que que as muralhas de Jericó caíram para o impossível? Jesus, Deus, gente, é o melhor físico da face da terra. Josué só obedeceu o comando da palavra. Nós só precisamos obedecer o comando da palavra de Deus, permanecer nela, que é Jesus Cristo, para que as nossas prisões, as muralhas que nós construímos no nosso interior, também possam desabar na nossa vida, para sermos livres em Cristo Jesus. Exatamente. E nós precisamos criar essa cultura do desapego. Nós precisamos sair dessa chamada zona de conforto que muitas vezes a gente se encontra. E muitas vezes, quando a gente está na zona de conforto, a gente não quer mudar. E a palavra de Deus, ela nos questiona, ela nos desafia. Por isso, quando Jesus certa vez disse, né, do discurso do pão da vida, que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida, isso escandalizou os judeus. E até os próprios discípulos. Sabia que era uma realidade, carne, carne, sangue, sangue. Sangue, sangue. Não Jesus é falou. um símbolo. E Jesus falou, vocês querem ir embora? Podem ir. Jesus desafiou os discípulos. E Pedrão, Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Ô, meu irmão, minha irmã, palavra de vida eterna. A gente não pode brincar, querer só aquilo que nos é agradável. Quando eu era criança, eu tinha que comer comida que eu não gostava. Mas era para o meu bem. Tonieta é mãe, sabe muito bem. Engole essa batata. Coma esse feijão. Então, a palavra de Deus não é só para alegrar o paladar. Ela desce como mel, mas torna depois um fel. Porque ela penetra. É uma faca de 2 gumes, olha. Ela corta, ela penetra. Mas para quê? Para realizar a obra de santificação. Então vamos pedir essa graça hoje. Vamos pedir. Pedir que esta palavra, conhecereis a palavra, a verdade, e ela vai nos libertar. Dai-nos esta graça, Senhor, de sermos homens livres. Você que está aqui no rincão, você que está em casa, peça esta graça. Espírito Santo, venha. Venha em meu auxílio, venha em meu socorro, para me libertar das mentiras que o inimigo plantou em minha vida, para que eu possa hoje ser um homem livre, para que eu possa caminhar, para que eu possa avançar para águas mais profundas e não tenho medo, e não ter medo de ser sal da terra e luz do mundo. Dá-nos essa graça, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Mas eu queria ver muito forte no meu coração, se coloque na disposição, dizendo ao Senhor, eu quero ser livre de todas as amarras. Eu quero, Senhor, por isso que eu estou aqui crendo piamente na tua ação renovadora, na tua ação poderosa sobre a minha vida. Então, abra suas mãos como alguém que precisa. Se coloque na presença do Senhor, desejoso, desejosa, e cante mais uma vez. É pela graça, pela ação do Espírito, que nós dizemos sim à vontade de Deus para nós, a nossa libertação. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo, canta. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Erga o seu braço e cante, liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mais uma vez, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus.
Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me. Senhor Jesus, Senhor Jesus, restaura-me, restaura-me. Senhor Jesus, Senhor Jesus, restaura-me, restaura-me. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E preparando o nosso coração para receber o Senhor Jesus, a verdade, a palavra do Pai, Jesus o Senhor, escondido no véu do sacramento, na Santíssima Eucaristia. Quando Ele chega, a nossa verdade precisa estar na presença dEle exposta. Por isso, meu irmão, minha irmã, não negue a sua verdade, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, mesmo o Senhor sabendo, porque Ele nos conhece, mas nós precisamos ser claros com o Senhor, na nossa verdade, na nossa oração, com o que está passando, com o que está vivendo. Escute agora o barulho do sino, dizendo que Ele está chegando. A libertação, a salvação, a restauração. É Jesus o nosso Senhor, é Jesus o nosso Salvador. Quando Jesus entra, o mal sai, as muralhas desabam, as correntes quebram, com a sua presença gloriosa de Senhor, que reina, que tem o controle de todas as coisas da nossa vida. Vem, Jesus.